Bom, com relação à poluição atmosférica, a poluição atmosférica, minha gente, ela vem ganhando cada vez mais notoriedade, principalmente com o advento da Revolução Industrial. Foi a partir da Revolução Industrial que o mundo passou a ter como fonte de energia para realizar trabalho, para desenvolver a economia, a questão da combustão. Inicialmente com as máquinas a vapor e depois com os recursos de petróleo. Então é a partir daí que a gente não tem apenas uma nova atividade econômica, mas a gente tem uma mudança na concepção da atividade econômica. Então é com a Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira revoluções industriais, que o mundo muda não apenas o recurso energético, mas muda a forma de entender o que é a energia. E como a gente já aprendeu, o uso dos combustíveis fósseis, que é o caso do carvão mineral, primeira revolução, e o petróleo, segunda revolução em diante, é que a gente começa a aumentar os níveis de poluentes na atmosfera. E são vários os poluentes, não é verdade? Dióxido de carbono, dióxido de enxofre, e a gente não vai aqui especificar cada elemento poluente na atmosfera. O que a gente precisa entender é que com o passar do tempo, a população vai aumentando e vai aumentando a necessidade de mais e mais energia. Então, com o passar do tempo, aumenta-se o desmatamento, aumenta-se o desmatamento, aumenta-se o uso dos combustíveis fósseis e a gente começa a ter um aumento significativo da poluição do ar. O que é importante a gente entender? Preste atenção. Nós temos vários elementos que poluem o ar. Vários. Nós temos os que causam mais e menos poluição do ar. Por exemplo, quando a gente fala em combustível fóssil, nós estamos falando dos vilões. Mas, por exemplo, a hidrelétrica, como a gente já estudou, emite poluição. Tá? A questão, por exemplo, do etanol, emite poluição. Quando a gente fala da agricultura, emite poluição. A pecuária, a digestão do animal, emite poluição. Então você tem vários responsáveis pela poluição do ar, mas o principal é o uso do combustível fóssil. E é aí que a gente discute muito a era do petróleo, né? Porque aí o petróleo você usa no setor industrial, no setor automobilístico, e essa poluição do ar vai gerar alguns problemas. E aí o primeiro problema, vá se ligando, é o que a gente chama de buraco na camada de ozônio. Primeira coisa importante, Rafa, pessoal que está em casa, não existe buraco na camada de ozônio, isso é mentira, tá certo? Rian, não existe buraco na camada de ozônio, porque afinal de contas, a camada de ozônio é uma camada de gás, e você não faz um buraco num gás, beleza? Então você tem um gás, que é uma camada que nos protege. A camada de ozônio localiza-se na estratosfera e ela serve como um filtro solar. Então ela não bloqueia, ela só filtra. Parte da radiação volta para a atmosfera e parte entra, ok? E essa camada de ozônio tem uma espessura. O ser humano, com as atividades econômicas e com o uso dos recursos energéticos que tem, vai destruindo essa camada. E essa camada vai ficando mais fina. Se ela fica mais fina, ela não filtra como filtrava. Então começa a passar mais radiação. E é por isso que passando mais radiação, dá a ideia de que a camada tem um buraco. Por isso que está passando mais, mas na verdade não é um buraco.
é uma redução na espessura pelos elementos de poluição do ar. E o principal é o CFC, clorofluorcarbono, que vai destruindo, vai afinando e o Sol ele vai passando com uma intensidade maior, potencializando o quê? O aquecimento global, potencializando o derretimento das geleiras, possibilitando, por exemplo, o aumento do nível dos oceanos, o aumento das doenças de pele. Tudo isso está atrelado a uma sociedade moderna, a uma sociedade pós-industrial. Então, a industrialização e os recursos fósseis são os grandes vilões para que a gente tenha esse desequilíbrio. Esses fenômenos que a gente tem visto na televisão, minha gente, umas chuvas desmanteladas, nuvem de poeira, uns furacão do nada, todos esses fenômenos climáticos, fora do normal, já é um resultado da ação humana sobre o meio ambiente, beleza? Não sei se vocês lembram, mas o nosso tempo geológico, ele é organizado em eras geológicas, lembra disso? Paleozoico, Mesozoico, e eu disse que a era mais recente é a Cenozoica, e dentro da Cenozoica a gente tem o Quaternário, e dentro do Quaternário a gente tem o Holoceno, Rafa, não é isso? E o Holoceno, com a letra H, é o último período de todos, é o mais novinho que tem, que o H de Holoceno é a existência do homem, é o surgimento do homem na Terra. Só que os estudiosos estão querendo colocar uma nova época, que seria o Antropoceno, que agora o ser humano não só existe, mas ele modifica, ele impacta negativamente. Então, esses fenômenos naturais, essa redução da biodiversidade, aumento da temperatura, derretimento da geleira, essa alteração natural é resultado direto da ação antrópica, que seria uma nova modalidade de antropoceno. Então, hoje a gente vive isso, esse período de desequilíbrio. Por isso que se discute tanto medidas para reduzir o aquecimento global, alternativas para reduzir o uso dos combustíveis fósseis, como a gente já estudou em energia, beleza? Então, o buraco da camada de ozônio é apenas uma expressão simbólica para dar a ideia a você de que essa camada protetora está cada vez mais fina, o que acaba não sendo eficiente para filtrar o raio solar. E aí, você tem aí a potencialidade do aquecimento global, derretimento das geleiras, né, aumento de níveis dos oceanos, né, e doenças de pele, como é o caso do câncer de pele que vem aumentando. Entendido? Poluição do ar, buraco da camada de ozônio. Uma outra coisa também que faz um tempinho que não cai, com relação à poluição do ar, é o que a gente chama de chuva ácida. Muito interessante cair esse conhecimento de biologia, química e geografia. Chuva ácida. Qual é a relação? O fato de ser chuva já é geografia. O fato de estar mais ácida já tem a ver com química. E as consequências têm a ver com biologia. Então você tem esses três ramos juntos. E o que é que seria essa chuva ácida? Primeiro vamos entender o que é chuva. Como a gente já estudou em clima, chuva é uma forma de precipitação. Lembrando que nós temos o ciclo hidrológico, evapora, condensa, precipitação. E você tem precipitação chuva, precipitação neve, precipitação granizo. São tipos de precipitação. O mais comum é o quê? Chuva. E como a chuva precipita água, a composição química da água é H2O, o que permite você ter ali o pH da água, beleza? E como vocês já devem ter estudado, o pH da água você pode medir, que vai de 0 a 14, e o normal seria o 7. O que é que acontece? Com o aumento da poluição do ar, que são vários poluentes, uns vão para a camada de ozônio, um na estratosfera, outros ficam aqui na troposfera, e aí quando essa água cai das nuvens, ela se mistura com esses poluentes. Alguns são hidrossolúveis, se misturam
E aí, quando há essa mistura, o que é que acontece? Altera o pH. O pH diminui. E quando o pH está abaixo de 7, 5,4, 4,9, a água ela fica mais ácida. É o que a gente chama de chuva ácida. É muito comum você ter a chuva ácida em regiões industriais. Por quê? Porque é a região mais poluída. É uma região que polui mais o ar. Então a tendência é isso. E aí, quais são as consequências de uma chuva com acidez maior? Interfere no solo, a acidificação do solo, a acidificação do lago, redução da biodiversidade, porque peixes e plantas podem morrer com essa água alterada. Você interfere na questão econômica, porque o solo não fica apropriado, você precisa corrigir. Então perceba que são consequências naturais, né? São consequências que vão ocorrer naturalmente com o aumento da poluição do ar. Tem solução? Tem. Tem reunião para isso? Tem. A gente vai ver isso em soluções. A gente está falando de problemas ambientais com relação à poluição do ar. Entendido? Poluição do ar. Poluição do ar. Existe uma outra poluição do ar que tem a ver com esse tema, que é a inversão térmica. Só que a gente deixa para falar de inversão térmica em problemas ambientais urbanos, porque ele é muito característico nas áreas urbanas. Você não vê inversão térmica em área rural. Então, se você não tem na área rural e tem na área urbana, eu não posso colocar inversão térmica como um poluente atmosférico, porque a poluição do ar existe tanto numa área quanto em outra. Então, se só existe na área urbana, então eu não vou colocar inversão térmica como um problema do ar, porque o ar tem em todo canto, mas um problema do ar urbano. Por isso que ele entra em problemas ambientais urbanos, junto com ilhas de calor, junto com enchentes, junto com lixo. E depois eu vou pedir até uma pesquisa para vocês, né? A gente pode até desenvolver isso para amanhã. Eu sei que vocês têm recuperação, mas vocês podem de repente matutar aí um minutinho do dia, que é como a poluição visual e a poluição sonora são problemas ambientais. Problemas ambientais, sonoro e visual. Isso é uma coisa que vocês podem pesquisar, tá certo? Eu vou disponibilizar para vocês na plataforma vídeo sobre isso. Mas seria interessante que você desse uma pesquisada sobre poluição visual e poluição sonora com relação aos problemas ambientais, ok? Geralmente são atribuídos mais a problemas sociais, né? Porque existe lei que determina tantos decibéis de volume, tá? E aí numa região que tem muito trânsito, a zoada é muito grande, então quer dizer que tem muito carro. Então, se a zoada é muito grande porque tem muito carro, então tem muito uso de gasolina. Então eu atribuo a isso. É como se fosse uma coisa levando a outra. A poluição sonora tem a ver com os carros. Então, para uma poluição sonora me incomodar, é porque tem muito carro. Se tem muito carro, quer dizer que tem muito uso de combustível fóssil, petróleo. Então, é como se fosse de forma indireta. Assim como a poluição visual, letreiros eletrônicos ou até mesmo papel de época política, aquilo ali é uma poluição visual que gera um problema ambiental, porque aquilo ali é um lixo. E aí vocês vão pesquisando e vão ver isso melhor. Entendido? Ok? Então, ó, poluição do ar, um dos principais problemas hoje em dia e que vem gerando alterações climáticas, ok? Vem gerando alterações climáticas. Eu falei que o principal responsável pela poluição do ar é o uso dos combustíveis fósseis. Mas só são eles? Não. Nós temos a agricultura, nós temos pecuária, nós temos o próprio desmatamento, né, para o agronegócio. Tudo isso também contribui para o aumento da poluição do ar e suas consequências, buraco da camada de ozônio e a chuva ácida. Alguma dúvida? Tudo isso eu já tenho gravado, tá? Mas eu vou ter para gravar agora. Alguma dúvida? Quem está em casa? Clara, Carlos, Rian, Noel, quem mais está aí? Aninha, tudo certo? Beleza. Quando a gente voltar,
A gente vai falar sobre a poluição da água, tá certo? Um tema muito significativo, poluição da água. E aí a gente segue nosso conteúdo com as questões do desmatamento, provavelmente amanhã, e algumas medidas que vêm ocorrendo no Brasil, e a gente fecha isso na próxima semana com as soluções. As conferências ambientais, que vai acontecer ano que vem, né? Que acontece a cada 10 anos. Rio 92, né? Rio mais 10, Rio mais 20, tudo a cada 10 anos. A próxima é em 2022, ano que vem. Né? Uma conferência ambiental, é importante discutir sobre isso. Fora os protocolos e tratados e convenções que a gente também vai organizar para vocês. Tudo bonitinho, deixar tudo organizado para vocês. Tá beleza? Ok? Vou parar de gravar aqui.